Estamos de volta e agora é a hora do quadro especial Viva a Cultura. Hoje você vai assistir ao clipe Pedi e Recebereis, do padre Reginaldo Manzotti. E agora, como já é tradição, nós vamos assistir a mensagem especial do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Falamos domingo passado sobre as missões, a missão que nos impulsiona, que nos impele, que não é possível que nós, enquanto cristãos, não sejamos missionários. E a liturgia de hoje continua nesse mesmo tema das missões, que seria muito importante que tivéssemos em nosso DNA, em nosso coração, em nossas veias circulando todo esse impulso missionário. Não nos acomodássemos apenas com o dia a dia, com as coisas que nós fazemos, mas que fôssemos impulsionados a ver também as várias necessidades que as pessoas têm de encontrar em Jesus Cristo a vida. A missão permanente, que já recordou com muita clareza o documento de Aparecida, não é que nós temos todo dia indo de casa em casa, mas em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo que nós somos, agimos, trabalhamos, estudamos, nossas conversas devem transparecer o centro da nossa vida, que é Jesus Cristo, e testemunhá-lo aos irmãos e irmãs. As crianças, os jovens, os adultos, os casais, os solteiros, os idosos. Nós vamos celebrar agora, próximo domingo, Dia dos Avós, próximo dia 26 também, Santana e São Joaquim, Dia dos Idosos. Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a testemunhar em quem nós cremos e como em Jesus Cristo nós temos a vida, não é? E ao mesmo tempo de poder partilhar aquilo que nós vivemos, aquilo que nós vemos acontecer ao nosso redor. Não somos meros franco-atiradores que falamos aqui e acolá e queremos apenas lucrar com isso. Somos pessoas que têm encontrado em Jesus Cristo a vida, que o testemunham, que depois rezam juntos daquilo que viram, ouviram e partilham, daquilo que Deus tem feito na vida deles e também daqueles com os quais se encontraram. É um pouco isso, meus irmãos e irmãs, que nós lemos no Evangelho desse domingo de hoje, 16º, domingo tempo comum, não é? Os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ou seja, depois de terem ido evangelizar e na missão, partilham com o Cristo o que aconteceu, como viram a ação do Espírito Santo na missão. Ou seja, tudo o que haviam feito e ensinado. É importante, meus irmãos, nós tomarmos a consciência que nós somos chamados a isso, ou seja, a testemunhar as maravilhas que Deus faz em nossa vida e em nossa vida, através da nossa vida, aos irmãos e irmãs. E aí Cristo lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco, porque havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Não há dúvida que nós não podemos aqui deixar de pensar no retiro. Um lugar deserto, afastado, para um lugar sozinhos, para rezar. É justamente nesse aspecto que aqueles que viram a ação de Deus na missão, justamente não é que partem para umas férias, mas partem para um tempo de oração, lugar deserto, o descanso no Senhor, descanso estar com o Senhor, de vendo as maravilhas dEle. É diferente, meus irmãos e irmãs, nós não somos profissionais que fazemos, depois temos aí as férias conforme o mundo. Nós somos aqueles que anunciam o Evangelho e que depois se descansa no Senhor, partilhando, que viram e ouviram a ação de Deus na vida das pessoas e na sua própria vida também. É nesse aspecto que a palavra de Deus coloca para nós, com muita clareza hoje, na leitura do Evangelho, partir para um lugar deserto, afastado. Havia muita gente, muito burburinho ali, não é? Onde estavam, e precisavam um pouquinho mais de silêncio.
e de partilha. E assim foi. Porém, nós vemos aqui, meus irmãos e irmãs, muitos viram partir. Havia uma sede muito grande de ouvir os discípulos, ouvir Jesus. Reconheceram que eram eles e, saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Eles partiram de barco, eles foram pelas margens a pé, né? E chegaram lá antes. E ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Vemos, portanto, que não eram umas férias de não fazer nada, iam para rezar, mas ao ver o povo faminto de ouvir a palavra, que se movimentou para chegar lá antes dos discípulos de Jesus, Jesus teve compaixão, sentiu que era como ovelha sem pastor. Cuidou e estava anunciando a boa notícia. Ou seja, o descansar no Senhor também supõe esse carinho para com o povo de Deus que tem muitas necessidades de evangelização, de missão, de poder escutar a palavra que salva, que liberta todas as pessoas. Esse carinho, esse impulso, meus irmãos e irmãs, deve estar no coração de cada um de nós, de nossa própria vida, de nossa própria caminhada, em nosso dia a dia. Somos chamados justamente de tal maneira a partilhar uns com os outros e descansar no Senhor, mas que isso supõe também a preocupação com aqueles que são famintos de Deus, da palavra de Deus e que estão no mundo como ovelhas sem pastor. Cuidar diuturnamente do povo de Deus, eis o chamado. Caríssimos irmãos e irmãs, que o Evangelho coloca muito claro para nós nessa vida missionária, nessa caminhada missionária que nós somos chamados a ter. E do outro lado, meus irmãos e irmãs, a leitura primeira do profeta Jeremias, vemos que é a reclamação, não é? Reclamação daqueles que não fazem isso. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar o rebanho da minha pastagem, diz o Senhor. Não cuidam bem do povo de Deus. Desse modo, os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes e não cuidaste dele. Palavras duras, meus irmãos e irmãs. Vocês afugentaram o rebanho, ou seja, o povo de Deus e não cuidou bem. Além de não cuidar bem, afugentou o rebanho. Uma palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, falando um pouco aos reis de Israel, mas também é bem para nós também, não é? Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. Eu reunirei o resto das minhas ovelhas de todos os países para onde foram expulsas e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Em relação aos maus pastores, terão realmente a sua responsabilização. Mas eu vou agora buscar os que sobraram, reunir de novo de volta. Eu vou cuidar bem das ovelhas. Uma palavra, meus irmãos e irmãs, que nos faz pensar que, de certa forma, esse pastoreio é de todos nós. Claro, cada um tem uma função mais ampla ou menos ampla, mas cuidar dessa missão de evangelização, de pastorear o rebanho e não dispersar as ovelhas e atrapalhar a evangelização. Eu mesmo vou e vou reunir de volta as ovelhas. Fala aqui o livro do profeta Jeremias, não é? Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias em que farei nascer um descendente de Davi. Aqui já Jeremias anuncia Jesus Cristo. Reinará como rei, será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias Judá será salvo, Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o clamarão, Senhor, nossa justiça. Portanto, no livro do profeta Jeremias já fala que virá um descendente de Davi, que vai ser o exemplo do pastoreio. Não só vai pastorear, como vai dar a vida pelo seu rebanho, né? É o grande exemplo que nós, meus irmãos e irmãs, temos e somos chamados a seguir cada vez mais. Nós somos pastoreados e somos pastores.
Esses dois lados sempre estão conosco. Somos chamados cada vez mais a deixar-nos conduzir para seguir Jesus Cristo e, consequentemente, também cuidar daqueles que Cristo também quer que nós cuidemos. Palavra de Deus para nós, meus irmãos e irmãs, é uma oportunidade de nós recordarmos bem essa nossa responsabilidade e essa nossa missão. Né? Palavras que nos falam justamente cada vez mais dessa necessidade de bons pastores, à semelhança do bom pastor Jesus Cristo, nosso Senhor. Aliás, o salmo de resposta vai justamente dirigir por aí. É o Salmo 22 ou 23. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, tudo bem, aonde seguir-me. E nós conhecemos o texto, né? O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha, restaura as minhas forças. Né? Somos chamados, meus irmãos e irmãs, a ver essa nossa responsabilidade de cuidar do povo de Deus. Cada um dentro do seu âmbito de pastoreio. Enquanto nós somos cuidados, somos chamados a cuidar também. E podemos ser esses bons pastores, à semelhança do bom pastor Jesus Cristo, nosso Senhor, que mandou seus discípulos evangelizar e depois pediu para rezar diante daquilo que viram. E mesmo aí, viu que tinha gente necessitada de ouvir palavras importantes. No meu tempo, meus irmãos e irmãs, nós vemos a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Efésios, fala para todos nós, palavras que dentro daqueles pastores e aqueles que são pastoreados, nós somos chamados a deixar com que Cristo seja o centro de tudo. Vós, que outrora estáveis longe, os tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Em sua carne, destruiu o muro da separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos, e assim, ele, a partir do judeu e do pagão, criar em si um homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliar-os com Deus, ambos em um só corpo, a comunhão, a unidade, o novo povo de Deus. Assim ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz. A vós que estáveis longe e aos que estavam próximos, e a graça que ele, que uns aos outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Portanto, palavra de Paulo aos Efésios, ou seja, quem está perto, quem está longe, ele fala, judeus, gregos, gentios, mais variados, fez um só povo, como diz aqui, a criar um só homem novo, estabelecendo a paz e a reconciliação. Esse trabalho de evangelização e de missão, meus irmãos e irmãs, ao anunciar Jesus Cristo, nós anunciamos também a paz entre as pessoas. E aí está justamente o grande testemunho dos cristãos, onde vivendo e quando vivendo a paz, vivendo em Cristo Jesus, são capazes de conviver em paz os mais variados grupos de homens e mulheres que creem em Jesus Cristo. Esse é o desafio para o mundo de hoje, mundo de guerras, divisões, polarizações, separações, que nós, pela missão, pela evangelização, possamos fazer a experiência de que é possível, desses vários povos, ser um só povo e mostrar ao mundo que é possível conviver em paz uns com os outros. Quem está perto, quem está longe, quem veio de fora, quem veio de dentro. Não mais temos a separação entre nós e eles, mas sempre vemos a comunhão entre nós, essa busca fraterna de caminharmos no Senhor. Eis aí, caríssimos irmãos e irmãs, essa necessidade que nós temos de buscar cada vez mais viver a vida no Senhor e testemunhá-lo aos irmãos e irmãs. Que a palavra de Deus desse final de semana, meus irmãos e irmãs, impulsione a nossa vida de povo de Deus para fazermos cada vez mais o trabalho de pastoreio, de cuidar bem do povo de Deus, de caminhar no Senhor e, consequentemente, também, meus irmãos e irmãs, de podermos rezar e descansar no Senhor e lembrar que o pastoreio e a comunhão levam a comunhão e a unidade esse povo de Deus disperso, como fala aqui a carta de São Paulo aos Efésios, que nos une a todos nós. O refrão
do Aleluia, recorda, meus irmãos e irmãs, com muita clareza essa nossa caminhada. Minhas ovelhas escutam minha voz. Minha voz estão elas a escutar. E eu conheço então minhas ovelhas em que me seguem comigo a caminhar. Que nós, meus irmãos e irmãs, escutando a voz do pastor, caminhamos na unidade. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelas palavras, Dom Orani, e obrigado também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O nosso programa de hoje está chegando no fim. Eu desejo a todos vocês um ótimo domingo e uma excelente semana. E espero vocês aqui na semana que vem. Tchau, tchau!